Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luísa e a gente está aqui com mais um episódio no Estúdio Gartner. E hoje a gente está com um convidado muito especial e eu gostaria que o senhor se apresentasse pra gente. Então, nessa história de convidado especial, eu participo de quase todos os podcasts, né? Mas meu nome é João Adriano Gartner Moreira, eu sou o idealizador aqui do Estúdio Gartner, né? Junto com a minha família, né? A Bia que está nos bastidores ali, a Karina que foi para casa, tem uma pequena reforma lá, então estamos divididos, né? Então, muito prazer em estar aqui, né? Hoje, hoje eu que participo de todos, estou aqui na parte principal de entrevistados. E então, pra gente começar, como é que surgiu esse sonho da construção do estúdio? Como que tudo começou? Então, como tudo na vida é uma incomodação, né? Como tudo na vida é algo em que você não está satisfeito com alguma coisa, né? Na minha parte de construir o estúdio Gartner, era porque eu tinha um estúdio em Joinville e eu me desfiz de um quadro societário que eu tinha. Eu comprei um estúdio todo pra mim, né? Só que daí a gente colocou tudo em caixa e eu coloquei no escritório de casa. E seguindo a situação da incomodação, isso aqui surgiu porque a Karina achou que aquelas caixas estavam incomodando lá em casa. Tava ocupando espaço. Tava ocupando muito espaço que não deveria ocupar, né? E claro, né? Tinha os microfones, eu adquiri o podcast todo porque quando eu comecei a idealizar um podcast era para divulgar informações sobre o ramo óptico, ao qual eu gosto muito, né? Estou há 28 anos trabalhando nisso. E a ideia de montar este estúdio realmente era para disseminar informação, boa informação, informação de qualidade, e se comunicar com o público ao qual muitas vezes ele não é assistido, né? Mas o estúdio Gartner é pelo sobrenome da minha mãe, né? A gente resolveu homenagear ela. O estúdio realmente foi para um dos objetivos principais era direcionar a minha filha, Beatriz, né? Para ter uma experiência profissional de comunicação, né? E de direção de vida mesmo, né? E como eu gosto dessa situação de comunicação, de conversar com as pessoas, isso poderia ser bem-vindo. E eu acredito que está sendo uma excelente experiência. Construir do zero é muito legal, porque você produz do jeito que você quer, né? Então aí a gente adquiriu a sala, em vez da gente alugar, a gente adquiriu a sala, não deixa de ser um imóvel, né? E construímos, né? Dois ambientes, né? Um estúdio, um podcast, assim, para as pessoas que querem colocar suas ideias em prática, né? Seja de qualquer ramo, vir aqui falar a sua mensagem, né? A gente edita tudo, né? Mas a ideia inicial era realmente direcionar a Bia e ter um espaço bonito também. Eu sou muito apaixonado por esse estúdio. E então isso já foi pensando há muito tempo, então. O que que passou na tua cabeça no momento que veio assim, quero ter o meu estúdio próprio? Então, essa ideia minha já vinha há um bom tempo. Quando eu participei de um episódio em São Paulo, não um episódio de podcast, mas eu participei. O Érico Rocha é um cara que faz lançamento de curso online, ensina a fazer curso online. Mas eu conheci uma pessoa específica lá, chamada Jerônimo Temel, né? Quero até fazer um agradecimento ao Jerônimo, porque eu nunca comprei um curso dele. E muitos insights foram de ideias minhas, foi através dessa pessoa. Então, muito obrigado, Jerônimo, por marcar você aqui, seu podcast. Um dia você vem aqui para eu conversar com você. Um sonho meu. E quando eu voltei desse evento, eu vim cheio de ideias. Vim cheio de ideias porque o conhecimento que eu tinha, eu deveria expandir, passar para as pessoas, pessoas que muitas vezes não têm acesso, não têm nem dinheiro para comprar um curso, às vezes tem uma ótica lá, não, né, tá passando dificuldade, e às vezes eu já passei essa dificuldade que aquela pessoa passou. Então a minha ideia inicial
do podcast era montar um podcast para mim. Eu fazer isso. Aí montei e começamos dessa maneira. De voltar de um lugar que eu fui fazer um curso, voltei com essa ideia e realmente montei. Era isso. E você teve uma inspiração, um modelo pro estúdio? Alguém ou... Ah, sim, com certeza, né? Eu acho que todos os podcasts que vieram depois do Joe Rogan, que é dos Estados Unidos, não sei se você conhece, mas o Joe Rogan é um carequinho assim que ele entrevista as pessoas no UFC. Então ele foi o primeiro estilo assim, né, com microfones e entrevistar as pessoas. Foi o Joe Rogan. O segundo, logicamente, foi o Flow, né? O Flow, que é um estúdio, acho que é um dos melhores estúdios que tem no país, né? Então, o que eu fazia? Eu assistia o Flow, dava pause, olhava aquela cena que ele tinha, falava, ele coloca a cortina assim, coloca a TV assim, coloca de outra forma. Quais são os microfones que ele utiliza, as câmeras, né? Uhum. Então, a inspiração foi o Flow Podcast, que hoje é apresentado pelo Igor 3K, né? E antigamente ele tinha o Monark como parceiro, né? Então eu assistia muito os programas dele, assim, achava incríveis, assim, a maneira de como ele se comunicava, né? A parte pessoal mesmo, né? Que ele vai de bermuda, camisa do Flamengo, e ele se comunica com o público dessa maneira. Sim. E eu acho isso muito bom, isso é autêntico. Porque ele fica no estilo dele, fica casual. Exatamente. E é isso que você conecta com o seu público, né? A autenticidade. Porque a partir do momento que você finge algo, a pessoa sente que você está fingindo. Então aquilo não é tão bacana. Sim. Inclusive, quero fazer um adendo aqui. Vou marcar o Igor 3K. Ele nem me conhece, né? Mas um dia, ou eu vou no Flow, ou ele vem aqui, né? É mais difícil ele vir porque, né, celebridade, né? Sim. Mas um dia, se Deus quiser, ainda vou estar lá no Flow apresentando o meu podcast inspirado nele. Nossa, vai ser um sonho realizado. Vai ser muito massa. E o processo de criação, assim, do espaço foi... Você já tinha a ideia de como que ia decorar, de como que ia montar? Ou a inspiração foi surgindo no caminho? Então, eu já tinha um modelo, né? Um modelo parecido com esse aqui, que era o do Flow. Mas no nosso podcast, no nosso estúdio, vamos falar, nós temos uma outra sala, que é dividido pela cortina, e esse outro momento ali não vi em lugar nenhum. Então eu desejei ter isso, que é como se fosse uma salinha de entrevista. Depois a gente vai bater umas fotinhas e vai colocar aqui os ambientes para vocês conhecerem. Então, eu já tinha uma ideia mais ou menos, né? Daí a gente pôs gesso, eu que fiz a iluminação, e tudo baseado em pesquisa, né? Onde que é melhor a luz, onde que não é. E essas coisas, assim, foram surgindo, muitas coisas. Mas aí colocamos gesso, colocamos piso, né? A gente fez o mobiliário, né? Com o pai do Renan, que é o como é que é o seu Rony, né? Então, fico muito grato, né? Porque depois também contratamos o Renan para trabalhar com a gente aqui, né? E desenvolvê-lo também é bacana. Então, a minha cabeça funciona em fazer com que as pessoas evoluam com seus próprios méritos. E teve algum momento que o senhor pensou em desistir ou que tipo, isso não vai dar certo? Bom, essa história de não vai dar certo, comigo não existe. Existe o plano A e existe o plano B. O plano B é fazer o plano A funcionar. Pronto. Isso já define o que eu penso. Quando eu pensei em montar o podcast, eu nunca pensei em dinheiro. Então existem outros princípios relacionados a esse momento, a esse lugar, em fazê-lo funcionar, em fazê-lo acontecer. E desistir é só para quem tem algum tipo de objetivo e acha muito difícil alcançar. E claro que as condições financeiras também podem ser um impeditivo. Mas quando a gente bolou isso tudo aqui, a gente entende que muitas vezes outras pessoas têm outro tipo de entretenimento, de cultura, de investir o seu dinheiro, né?
A minha ideia sempre foi manter isso aqui, né? Hoje, tranquilamente, posso dizer que o podcast, quem vem até aqui se fascina pela sala, gosta muito, né? Acha bacana, até pelo formato que nós temos, né? Então, entre desistir e ter sucesso é uma linha muito pequena, né? E particularmente quando você recebe alguém aqui e que ele fala, nossa, que bonito que foi, isso não tem preço que pague. Sim. E dentre tudo que foi pensado e montado, qual que foi a parte mais difícil de executar? Bom, a parte mais difícil foi achar a sala, né? Achar a sala. A sala foi o mais difícil, porque a Karina tava buscando uma sala para locar. Uhum. E eu nunca quis locar. Porque se eu locar uma sala, ela vai me dar uma despesa mensal e eu vou ter que trabalhar para que aquilo dê futuro. E eu sei como funciona a minha cabeça, então eu trabalhei para que não acontecesse a locação, né? E buscar a sala, a Karina estava buscando uns 30 dias, 60 dias a sala. E a gente veio ver uma sala aqui na frente desse prédio. Desculpe. E aí a gente atravessou e perguntamos para a moça na recepção: você sabe se tem uma sala para vender, para alocar? Ah, tem uma sala aqui para alocar. E foi assim que aconteceu. A gente viu, entrou aqui a sala, estava destruída, estava detonada assim, né? E a gente olhou essa sala, o tamanho estava ótimo, a gente conseguia pagar. Então foi assim que surgiu. Esse é o momento talvez um pouco menos fácil. Sim. Isso. E teve algum momento, assim, cômico que aconteceu durante todo esse processo dentro do estúdio que tu se lembra toda vez, assim, e isso ficou grudado na minha cabeça e eu nunca vou esquecer? Tem um momento engraçado, digamos assim, né? Quando a gente estava terminando a sala, e estava praticamente pronta assim, a gente recebeu algumas pessoas para mostrar como era, né? O nosso ambiente, sala de entrevista, o podcast. E teve uma pessoa que falou assim, pô, mas o engenheiro, o design de interiores aqui foi muito bem pensado nessa situação, né? E daí só pensando na minha cabeça, né? Isso aqui não tem nada de engenheiro não, filho. De design de interiores foi tudo nós que pensamos aqui. Não tem nada de curso não, isso aqui foi acontecendo. Mas aí eu, né, tive que manter a pose e disse assim, não, é verdade. O que tem a luz, Bi? Fala. Ah, tá, é verdade. A Bi me lembrou um momento engraçado aqui, porque a gente tinha, eu não sei se era sábado à tarde ou domingo, e a gente precisava colocar essas luminárias aqui. Só que no prédio você não pode fazer barulho durante o dia, né? Aí eu comprei uma serrinha e daí eu pegava lá e serrava um pouquinho assim, ó, e caía gesso na cara, assim, meu Deus do céu, era um inferno aquilo. E daí a gente cerrou a primeira lida, eu falei, não há possibilidade de fazer isso com todas as luminárias, né? Aí fui lá no seu Rony, daí ele fez um gabarito pra mim, daí a gente riscou em volta, aí furei com uma serrinha, daí passamos a tico-tico, ficou bem bonitinho daí. Essa parte também foi legal. Já aprendi a fazer, como é que é? Arquitetura. Isso, já fazemos arquitetura no gesso. E como o senhor tinha falado que você disse que as reações das pessoas quando as pessoas entram aqui e elas falam, ai, que lugar legal, e que você disse que isso não tinha preço, é exatamente isso que tu pensa, que o senhor quer que as pessoas pensem quando entram aqui? Mais do que isso, porque eu acredito muito em energia. Energia positiva, energia boa, essas coisas assim me chamam muita atenção e me faz muito bem, né? Então, como a gente decidiu montar isso, fazer essa situação, a gente colocou muita energia nossa, né? Da cortina, mandar para a costureira, fazer na altura certinha, pendurar a televisão na altura correta, ajustar as câmeras. Então, tudo isso é algo que a gente coloca o nosso amor, nosso carinho, né? E quando a pessoa entra lá,
A gente cria uma expectativa, é fato. E a gente vê que essa energia que a pessoa entra ali, ela, nossa, que legal que é estar aqui. Que bom que é esse lugar aqui. E aí você, com um ambiente como esse, você consegue deixar o teu convidado ou o teu à vontade, né? Sim. Então muitas vezes é isso que a gente busca. Não é nada amarrado, né? Ah, tá correndo o tempo, dentro de uma hora você tem que acabar, ou algo nesse sentido, né? Então a gente não pensa dessa forma, né? A gente quer sempre que o cliente que vem até nós, isso aqui ele se sinta à vontade. Porque quando você trabalha com comunicação, você tem que ter criatividade, você tem que ter oratório. Então isso não pode ser de fato pressionado. Não existe um teleprompter onde você lê o que precisa, né? Tudo sai da hora e tudo sai da cabeça. Então você tem que ter uma energia fluindo, você tem que ter algo bom aqui dentro que você possa receber as pessoas e Sim. ela fazer a diferença na vida de outras pessoas, porque isso aqui é apenas um meio. Sim. Eu tô me lembrando agora da vez que amigas nossas vieram aqui. E foi a Clara e a Bruna, né? Já falando o nome. Aham. As reações mais genuínas eu acho que eu tive e que eu mais guardei com carinho na minha cabeça foi delas. Ah, Porque eu lembro que elas tinham entrado aqui, daí a Clara olhou assim, falou: Nossa, que legal, não sei o que. Daí elas sentaram aqui, meu Deus, que legal. E daí elas colocaram o fone, elas arregalaram o olho quando colocaram. Foi engraçado, eu lembro até hoje. esse é o nosso intuito, né? Daí parecia que tava em outro mundo, assim, era muito Exatamente. legal. E você já tinha parado pra pensar num momento, assim, atualmente, né? Ficando aqui e pensado, isso aqui realmente deu certo. Eu acho que deu certo desde o momento que a gente já pegou a chave e entrou. Porque cada passo, quando você constrói as coisas, é, existem coisas que você vai planejando e dar certo não significa que aconteceu do jeito que você pensava. Dar certo é aquilo funcionar como deveria ser, entende? É, as pessoas chegarem aqui e falar, eu esperava isso, né? Eu achava que era mais difícil um podcast. Eu achava que era mais tenso. E quando ela senta aqui, atrás desse microfone, e expõe a ideia dela e mostra para outras pessoas o quanto é bacana estar aqui, já deu certo desde que a gente gira a chave ali. Que legal. E teve algum acontecimento que fez assim, eu lembrar como que tudo começou, como se fosse um déjà vu? Assim, como eu já tive em outro estabelecimento, né? E, e eu já tive outros convidados, né? Antes eu não tinha um estúdio Gartner, né? Antes eu tinha um podcast só, que era o JJCast. O nome era Juntos e Justos, né? Por isso o JJ. E assim, eu gravava a cada 15 dias, assim, com convidados, então era mais direcionado, né? Mas eu me sinto muito à vontade quando eu tô aqui falando sobre ótica. E eu vejo que o meu público que assiste os meus programas do JJ, acontecem vários déjà vus, né? Uhum. Porque você tá aqui conversando e daqui a pouco você fala assim, pô, mas eu já tinha falado sobre esse assunto. Sim, Mas às vezes eu falo de uma forma diferente. Porque às vezes aquela forma que eu falei, a pessoa não pegou a ideia. Entende? sim, E o meu programa, o JJCast, que é do ramo ótico, né? Ele é sem custo nenhum. Eu não tenho patrocínio, eu não tenho nada. Então, eu faço realmente com amor e dedicação. Para que a informação chegue lá na ponta para o dono de ótica, para o consumidor final de óculos que assiste o nosso programa, né? É um programa que cabe para todo mundo. Então, claro que ao longo do tempo a gente vai lembrando de coisas que já tinha feito, né? sim. E o que que você sonha pro legado desse estúdio? Como que você idealiza o futuro do espaço?
Bom, o futuro do espaço a gente planeja algumas coisas, né? O desenvolvimento da Beatriz, o teu desenvolvimento, né? O do Renan que trabalha conosco, né? Hoje a gente está fazendo uma entrevista comigo que sou o diretor, digamos assim, né? Mas como a minha ideia era sempre desenvolver pessoas, né? Eu faço muito, é muito honesto eu dizer isso. Que você se desenvolva, né? Pode ficar comigo para sempre? Com certeza, é sempre muito bem-vinda. Mas isso aqui eu quero que seja uma vitrine, né? Para pessoas como você se desenvolverem, para você mostrar o seu talento de comunicação, né? Para você mostrar, sei lá, produzir o seu curso de letras, né? Muitas vezes a sua ideia é letras, né? Sim. Ok. Então, muitas vezes, qual é o teu direcionamento? É ser uma professora de letras, né? Uma professora que dá aula ou algo nesse sentido. Mas não precisa ser só isso. Você pode ter o seu programa, você pode ter seus patrocinadores, né? Se desenvolver como pessoa e ter a sua rentabilidade a partir disso, entende? Para a Bia, mesma coisa, né? Desenvolver oratória, desenvolver performance, né? Para o Renan, mesma coisa. Então, o que eu falo o futuro disso é desenvolver pessoas, conhecer pessoas, aprender ainda mais, porque cada programa que eu venho aqui, eu agora estou vindo um pouco menos, né? Mas eu aprendo muito com os programas. Posso observar que a Bia evoluiu muito, né? Ela cuida do estúdio, ela já edita programas, faz capa, então o legado é uma coisa a ser construída no agora, né? Porque lá na frente a gente vai observar, né? Puxa vida, a gente começou lá no estúdio, conversando, né? E essas coisas, mas legado é algo que se constrói diariamente. É assim que eu penso. E até funcionar e chegar aqui hoje, quanto tempo que levou para isso tudo acontecer? Repete pra mim. Até esse momento de agora, que a gente já tem um estúdio completo, quanto tempo que levou até chegar? A gente fez um ano esses dias atrás, né? Um ano de fotos que ali os aplicativos mostram pra gente que a gente tava. Mas é algo aproximado 10 meses, um ano, né? Pra ter esse formato, né? Uhum. A gente comprou a sala, daí mais ou menos uns 2 meses de reforma e ajustes, né? E particularmente um ano aproximadamente. Uhum. E se o senhor pudesse dar um conselho para o senhor mesmo, lá no início do sonho, que conselho tu daria para você mesmo? Pode continuar. Pode continuar que é, tudo que tudo que a gente planeja vai acontecer. Pode não acontecer no seu tempo, mas as coisas acontecem. Então, perseverança, conhecimento, dedicação, que é o principal, honestidade e uma coisa bastante importante é você crescer a cada dia, né? Eu posso fazer a mesma pergunta para você. A Lu do primeiro episódio, a Lu do primeiro episódio é a Lu deste episódio? O que evoluiu? Evoluiu que eu fiquei mais confiante, né? Por que você ficou mais confiante? Porque eu fui me desenvolvendo, fui seguindo. Certo. Se desenvolvendo em que sentido? Na minha fala, na minha confiança. Na sua fala, na sua confiança. Mas estamos falando de confiança. Então você desenvolveu o que mais? Oratória, firmeza, dedicação, persistência, tudo que eu falei antes. Então, fazendo tudo com dedicação, você vai chegar lá. Então é o que eu penso também. Então, hoje, o podcast, o Estúdio Gartner,
ele não possui uma carteira vasta de cliente, nós não ficaremos ricos com o estúdio. Pode ser que alguém fique, alguns ficaram, tenho certeza que sim, mas se dedicaram mais do que eu, perseveraram mais, foram atrás de patrocínio. Então, a minha visão do meu estúdio é que ele se mantenha e que desenvolva pessoas. O dinheiro, ele vem por consequência. E basicamente o senhor já deu um conselho para as pessoas que estão assistindo isso. Mas se você realmente fosse querer dar um conselho, você daria exatamente esse que o senhor acabou de falar. Conselho para as pessoas que estão nos ouvindo. Tenha poucos amigos. Dedique-se a Deus, primeiramente. Nós precisamos acreditar que Deus está na base de tudo, porque muitos problemas insolúveis a Ele é recorrido, né? Você estudar o que você está fazendo. Muitas vezes você pega e fala, vou fazer isso, e vai, às vezes pode dar certo. Mas quando você estuda um pouco mais, por exemplo, eu estou em constante estudo. Outro dia adquiri uma câmera que era uma câmera Osmo Pocket 3. Uhum. Era uma câmera que eu queria há muito tempo. Perdi essa câmera. Não sabia onde eu tinha deixado. Fazia uns 15 dias. Eu estava muito triste. Uhum. Muito triste. Não pela câmera, não pelo dinheiro despendido, mas pela forma que eu tinha perdido. Porque eu não tinha cuidado das minhas coisas. E eu sou um cara que gosta de cuidar das minhas coisas, principalmente esse tipo de coisa. E aí tinha ficado muito triste com isso. O que eu fiz? Fui lá e comprei outra. Comprei uma outra. Osmo Pocket 4. Inclusive, de DJI, patrocina nós. E achei a outra. Então, fiquei muito feliz depois. Eu gosto de investir muito no estúdio, né? Até há pouco tempo comprei mais microfones iguais a esse, que eu acredito que são os melhores. Comprei mais cabo para os outros microfones, comprei cabo para ter sobressalente, cabo para outras câmeras que eu tenho. Então, invista, você pediu um conselho. Invista, se você não tiver dinheiro, invista em conhecimento. Porque a oportunidade vem a partir do conhecimento. Não para quem tem sorte, mas para quem está mais preparado. Certo? Sim. Então, hoje, se eu for na sua sala de aula, pegar lá, tem uma vaga para 2 apresentadoras de rádio. Você apresenta um podcast. E uma outra pessoa não. Quem está mais preparado? Eu. Exatamente. Entende? Então, assim, conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço. Isso ninguém tira de você. E a partir do momento em que você demonstra dedicação e conhecimento, as oportunidades na vida são mais fáceis. Não é isso? E se o senhor pudesse resumir esse estúdio numa única palavra, qual que seria? É difícil numa única palavra, né? É difícil numa única palavra. Tipo, eu vou facilitar a pergunta. Se alguém falar do estúdio pra você, qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça? A sensação é amor, né? Então amor. Sensação é amor, né? A pessoa fala assim, eu fui no estúdio, no seu estúdio lá, gravei e achei muito legal. É uma massagem no meu coração. Isso sem dúvida nenhuma, né? Então o amor está implícito em cada coisa que a gente faz aqui, né? No microfone novo, numas etiquetinhas novas, tudo é muito bem pensado, né? E tudo direcionado para que aquilo funcione. E quando você dedica tal tempo e tal conhecimento, não dá para dizer outra palavra, né? Você tem que se dedicar e isso é um amor, né? Amor é uma palavra que abrange muita coisa, mas a principal coisa que se vê aqui dentro é o amor. Acredite. E eu já queria aproveitar para falar aqui que
que realmente eu concordo que seria amor a palavra para resumir esse espaço, que eu fiquei muito feliz de ter vindo para cá, porque realmente me desenvolveu muito. E a Bia também pode confirmar que eu sou uma pessoa que sou muito insegura comigo mesma. E tá num lugar que me desafia a ser confiante, a conseguir saber falar e dialogar com as pessoas, me ajudou muito também. O Renan também pode confirmar isso, que nos outros episódios, assim, a minha voz era bem diferente, agora tá bem melhor. E eu acho que se uma pessoa quer se desenvolver na vida e ela quer seguir um caminho e seja lá qual for a coisa que ela quer fazer, ela vai querer se dedicar, vai querer buscar conhecimento, porque é uma coisa que minha mãe me ensinou também, né, mãe? Te adoro. É, foi estude, porque o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de ti. E eu não gostava muito de estudar, comecei a gostar a partir do 6º ano. Então, por isso que eu sou assim tão dedicada com as coisas que eu faço, porque Isso. eu quero me dedicar, eu quero seguir um futuro. E às vezes eu observo assim, que tem umas pessoas que quando estão sozinhas ou quando não tem nada pra fazer, elas não vão estudar. Agora eu já penso o contrário, eu estudo. E daí a minha mãe, ela fica impressionada comigo, porque ela falou assim, eu queria ser assim também, eu queria estudar assim que nem você. E daí eu falei, eu faço isso porque eu penso que não é, não, eu não vou passar, eu vou tirar nota baixa. Eu não penso isso, eu penso que se eu não estudar, eu não vou ir pra frente, eu não vou ter um futuro. Então Isso. é essa a minha motivação. Ótimo, ótimo. A gente tem o mau costume de se comparar com os outros, Eu né? tenho isso também. Isso, eu entendo. Isso está inserido no ser humano, né? Mas a partir de um certo tempo, você vai entender que os outros são os outros. E você precisa evoluir você mesma. E a partir do momento. Por que eu fiz aquela pergunta relacionada a Lu no começo do episódio, do estúdio, e a Lu de agora, né? E a Lu de agora será passado. Ficará no passado para o próximo episódio. Então, a Lu, ela sempre vai se desenvolvendo, mas se comparando consigo mesma, né? O João Adriano, esses dias acho que foi a Bi que me perguntou. O João Adriano quando era criança, né? Se você olhasse para, como é que era a pergunta, Bi? Aquela parte se o João Adriano criança olhasse para o futuro, como é que é? Ah, tá. Como ele se olharia, né? Isso, se o João Adriano de 17 anos olhasse para o futuro e visse no que ele se tornou, né? Ele estaria orgulhoso? É bem difícil de com 17 anos você decidir o seu futuro. Mas como eu falei há pouco, as decisões são tomadas diariamente. E praticamente todas as decisões que eu tomei me levaram a ser quem eu sou hoje. Decisões boas, decisões ruins, né? Eu poderia ter tomado decisões melhores se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, talvez. Mas agradeço todas as decisões que eu tive para chegar até aqui hoje, né? E essa decisão de estar aqui hoje me levou a outros patamares, inclusive, né? Posso dizer que hoje, especialmente no dia de hoje, eu fui elevado a um outro patamar, né? Então, sou muito grato por isso, porque vou conhecer pessoas diferentes, pessoas de boa índole, entende? Então, assim, tudo foi caminhando para que aquilo acontecesse. Uhum. Então, as suas decisões são diárias. Parabéns por sua decisão de estudar, porque muito em breve você vai colher frutos do que você faz hoje. E também aproveitando para falar um pouco de Deus também, porque como o senhor tinha falado, que o seu eu de 17 anos nunca imaginaria ter esse futuro de agora. E
E eu acredito, assim, que Deus tem um plano para cada um de nós. Porque tudo que acontece na nossa vida, ele planejou pra gente. Então, todas essas rotas, e tudo que aconteceu, todos os desafios, todos os desvios, foi porque ele permitiu que isso acontecesse pra você virar o que você é agora. Então, é isso que eu penso. Assim, lá de trás, assim, a eu de lá de trás, ela se tornou quem eu sou hoje, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais correta, porque eu passei por tudo que eu tinha passado. Porque Deus fez eu passar por isso pra ser quem eu sou agora. Entenda. Legal essa tua visão, muito bacana. Mas entenda um detalhe. Deus tem um plano para nós. Mas é você que tem que executar. Ah, isso aí. Então, Deus não fala assim ó, para você, Luiz, hoje você vai acordar, vai tomar 3 copos de água, vai almoçar um frango. Não. Você vai acordar. Ele já te deu a saúde já. Esse é o plano dele. Ele já te deu. Você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, ou eu posso tomar essa água aqui, ou posso deixar essa água aqui sem tomar. Como será o meu corpo se eu não hidratar? Como será meu corpo se eu não fizer exercício? O que eu coloco para dentro do meu corpo, seja ele alimento ou conhecimento, vai depender do que eu colocar para dentro. Eu vou consumir, né? Vamos ser bem realistas. Eu não quero fazer exercício, eu quero só comer doce, eu quero só fazer porcaria. Daqui 3 anos tu vai colher o que você está plantando hoje. Nem daqui 3 anos. Pode ser uma doença, pode ser obesidade, pode ser qualquer coisa de ruim, porque a sua decisão de antes não foi legal para você. Entende? Então Sim. É mais ou menos isso. Os planos são executados diariamente. Mas você que tem que direcionar. decidir. Deus te dá a oportunidade. Você Sim. que faz o caminho. E aproveitando esse gancho que a gente teve, que foi ótimo, eu gostaria que o senhor pudesse dar um recado para as pessoas que estão assistindo pra gente. O que vier do teu coração agora. Certo. Bom, primeiro quero agradecer, né, o convite da Luiz de me entrevistar, né? Porque geralmente a gente só fica nos bastidores, né? E para as pessoas que têm algo em sua cabeça, pensando, puxa, mas eu sou muito bom em alguma coisa. Eu sei fazer muito bem um bolo de laranja. Então eu quero ensinar como eu faço. Pode vir aqui no podcast. Vem aqui bater um papo com a gente, vem conhecer, vem gravar. A gente, né, pode fazer de cortesia, sem custo, né? A gente já gravou para inúmeras coisas, né? Vou expor um pouquinho do meu plano que aconteceu, né? Quem foi o primeiro entrevistado aqui do colégio que vocês estudam? Foi a Clara e a Bruna. A Clara e a Bruna. A Clara e a Bruna chegaram lá e... Olha, a gente participou do estúdio Gartner e tal. Daqui a pouco, o que aconteceu? Um professor veio aqui. Daí outro professor veio aqui. O que é isso? A Bia tá dizendo que é pirâmide, mas não é pirâmide não. Isso aí é losango. Tem mais coisa ainda. Aí veio um professor, daí veio outra professora. E ainda tá vindo mais. Por que isso tá acontecendo aqui? Porque o ambiente faz isso. E também eles ouviram dos outros e falaram assim, nossa, é tão legal, e daí queriam vir aqui. Exato. Então, você que tá pensando aí, a Luiz, né, o que veio na minha cabeça. Você que tá pensando aí em gravar alguma coisa. Ai, não, mas o podcast é uma coisa muito longe da minha realidade, né? Não, não é não. Isso aqui foi feito familiar, isso aqui, né? Não é o bicho de 7 cabeças, né? Então você vem aqui e traz... Teve um professor que ele faz bonequinhos em 3D. Teve uma outra professora aqui que fotografia, e ela é psicóloga, está formando ou formou psicóloga. Daí nós tivemos ali o pessoal da Fórmula 1 ali, né?
que é um projeto que tem no colégio que vocês estudam. Aí a gente trouxe o Iniciação Científica, né? A gente... Não vou lembrar de todos, me perdoem que a Lu entrevistou. Foram muitos, né? Toda sexta-feira tem entrevista. Então, venham. O Estúdio Gartner é um estúdio que ele abrange todo mundo, né? Nós não selecionamos pessoas... Não, esse aqui eu quero como cliente, esse aqui eu não quero. Nosso negócio é fazer com que você mostre o seu poder, né? O poder de desenvolvimento, poder de comunicação, poder de fazer um bolo de laranja, um professor de inglês ensinar o seu método. Então nós aqui somos apenas o intermediário entre o conhecimento que uma pessoa desenvolveu em chegar até onde outra pessoa vai receber, e muitas vezes ela não tinha oportunidade de outro lugar, a não ser na internet de graça. Sim. Que é o que nós fazemos. Então todos os episódios a gente coloca no estúdio para que todo mundo tenha acesso, né? E eu vou um pouquinho mais longe. A gente recebeu inúmeros alunos aqui, né? Quando um pai e uma mãe assiste um podcast que o meu filho apresentou ou que o meu filho participou, pensa no orgulho que essa pessoa fala: ah, muito legal, cara. Olha só, eu nem imaginava que meu filho poderia ser assim. Ou poderia apresentar um podcast, no seu caso. Ou falou tão bonito lá aquela fala. Agora eu falo para você, o quanto isso vai ficar gravado na cabeça da pessoa. Isso já pagou-se já. Dinheiro não é a questão. Está relacionado ao como aquelas pessoas se desenvolveram, né? Eu, com a minha idade dos 8 aos 17 aproximadamente, eu fazia parte de uma invernada artística, então eu dançava, e dançava muito bem, que eu diga. Então a minha arte era alegrar as pessoas através da minha dança, junto com o meu grupo, com as prendas. Aquilo era o meu podcast. Fazer com que as pessoas olhassem e falassem: nossa, mas eles dançam tão bem, tão bonito. Isso confortava muitas vezes o trabalhador que não tinha lazer. Entende? Então hoje eu vejo dessa forma. Naquela época, para mim, era mais uma apresentação como qualquer outra. Mas para quem recebia a minha dança, o meu sapateio, as coisas, ela se divertia, achava bonito. Entende? E às vezes era aquele único pedacinho que ele tinha de lazer. Voltava para o trabalho, muitas vezes da roça, né? Trabalho mais árduo. Mas naquele momento ele fugia da sua realidade, né? Assim como é o nosso negócio aqui. A pessoa foge da realidade e ela acaba tendo um êxtase, né? Sim. Um êxtase, né? Sem falar nos seus futuros filhos, sejam da Bia, do Renan, que trabalham conosco, né? Falam: olha só, começou lá, olha onde está agora, né? Isso é muito legal. Então, sou muito grato por Deus me dar a oportunidade. Porque quando você tem um grande poder, junto vem uma grande responsabilidade. E você tem que executar. Você não pode ficar de mãos paradas, não. Porque isso faz parte do seu desenvolvimento também. Então foi isso, gente. Esse foi mais um episódio aqui no Estúdio Gartner com o nosso diretor do estúdio. E se você gostou desse episódio e se você quiser vir aqui falar um pouquinho da sua vida ou dos seus hobbies, esse aqui é o lugar certo. Eu sou a Luíse e esse é mais um episódio aqui no Estúdio Gartner. Tchau, tchau!